Olá, meus amigos da nossa transmissão ao vivo no Facebook. Estou aqui para trazer uma mensagem com o título da geração Não Julgueis. A gente, ultimamente, estamos vivendo em uma época muito difícil, uma época em que o Evangelho de Cristo ela tem sido distorcida demais por muitos falsos profetas, falsos pastores, pessoas que têm profanado muito o altar de Deus, pessoas que têm se apoderado do púlpito da igreja para pregar doutrinas diabólicas e também para ensinar coisas que não são registradas na Bíblia, que não está nas Sagradas Escrituras. O que nós temos visto muitos por aí é uma geração incrédula, uma geração de pessoas que se escondem por detrás de uma palavra, onde eles não aceitam a verdade, onde eles não aceitam que nós, os pregadores, que nós pregamos o verdadeiro evangelho, eles não aceitam quando a gente fala do pecado, quando a gente fala para a pessoa que a pessoa cometendo tais pecados, ela vai perder a salvação e a condenação do tal pecado é o inferno. E aí o que acontece? Que essa geração, para se esquivar da verdade, ela começa a apontar o dedo para nós mesmos que pregamos o evangelho, aponta o dedo e diz: não julgue para ser julgado. Quem é você para nos julgar, que só Deus pode nos julgar? Irmão, minha irmã, você que está me assistindo, quando nós falamos da verdade bíblica, tem base bíblica. Quando nós falamos que o pecado que você está cometendo, a vida que você está vivendo, nós não estamos te julgando, muito ao contrário. Nós estamos querendo livrar você desse julgamento de Deus. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas pelo seu caráter, pela sua forma de viver, mas nós estamos aqui para falar conforme a palavra de Deus. Na Bíblia, Deus diz que não devemos julgar as pessoas para condená-la, mas para distinguir entre o certo e o errado e promover o bem. Então vamos ler comigo aonde as pessoas ela tem se escondido muito neste versículo. E eu vou mostrar depois em dois destaques a diferença do não julga para ser julgado, aonde que tem pessoas que julgam cometendo o mesmo erro, e como a gente pode julgar com justiça dentro da palavra de Deus. Então, vamos ver como é o hábito de julgar os outros, aonde Jesus diz, e uma continuação de um sermão que ele estava fazendo na montanha, aonde se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 em diante. Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Então, tem pessoas que ela não aceita a verdade, ela não aceita que nós prega o verdadeiro evangelho e a fala e diz: você está cometendo tais erros, isso é pecado, vai para o inferno. Aí a pessoa, ela entra nesse contexto bíblico que ela diz: não me julgue, porque você será julgado. Versículo 2: porque com juízo, com que julgardes, sereis julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vãos de medir a vós. Irmão, Jesus está claro dizendo aqui que com que julgardes, sereis julgados. Eu tenho que saber julgar uma pessoa dentro da palavra de Deus. Eu não posso julgar uma pessoa erroneamente. Estão compreendendo? Eu não posso julgar uma pessoa de qualquer jeito. Tem que ser dentro da palavra de Deus. Esses dias,
nós entramos numa discussão, que houve, inclusive eu fiquei aí por 24 horas sem fazer uma postagem no meu Facebook, sem curtir algo no Facebook, porque eu coloquei uma frase assim, apoiando a um pastor de Minas Gerais, aonde ele chegou e disse: Deus não erra. Homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Aí eu coloquei essa frase e acrescentei mais ainda: passou disso, vem de Satanás, aonde fala sobre o homossexualismo. Quando eu lancei essa postagem nas redes sociais, nos grupos de Facebook, houve pessoas que se dizem cristão, que se dizem que são de Deus, foram apontando o dedo para mim. Vieram com paus e pedra tentando me condenar pelo aquilo que eu falei. Mas a palavra de Deus, ela é claríssima com relação ao homossexualismo. Não seria esse assunto que eu quero entrar, mas para nós entender sobre o assunto da geração do não julgueis, então eu vou pegar essa parte para abordar esse assunto. Aí eles começam a falar: não julgue para você não ser julgado, você está me julgando, você está me discriminando. Só que a palavra de Deus, ela é clara, que ele abomina o homossexualismo. O lesbianismo, o homossexualismo, a ideologia de gênero, tudo isso é abominação aos olhos de Deus. E quando eu chego e falo: você que está vivendo o homossexualismo, irmão, eu amo você. O amar é a alma. Eu amo você. Só que esse amor que eu sinto por você é para avisar a você que se você morrer desta forma, você vai para o inferno. E também não é só o homossexualismo. A incredulidade, os vícios, a mentira, a corruptividade da pessoa, ou seja, tudo aquilo que a pessoa faz na vida carnal, tudo aquilo que a pessoa faz, que vive na prática do pecado, eu tenho que avisar que se você continuar dessa forma, você vai perder a salvação. Irmão, a única diferença da graça com a lei é que na lei de Moisés, na época, você só seria condenado na lei se o negócio fosse realmente praticado e alguém visse e te condenasse. Na graça, o que te condena à morte eterna, que é o inferno, é na consciência da pessoa. Então você tem que entender. Quando nós vamos falar das coisas que estão levando as pessoas para o inferno, nós não estamos julgando, não somos nós para julgar. Mas pelo menos estamos avisando a você, irmão, que está me assistindo, que se você estiver vivendo desta forma, você será julgado com o resto da justiça. Mas Deus é amor. Obviamente Deus é amor. Mas o amor de Deus não vai te livrar do inferno, irmão. O amor de Deus não vai te livrar da morte eterna. Não vai. Deus ama todo mundo. Assim como Ele me ama, Ele ama você também. Só que o amor de Deus, ele não vai livrar a pessoa do inferno. Como também o amor de Deus vai levar aqueles para o céu. Estão compreendendo? Porque tem muita gente que se esconde e fala: Deus é amor, achando que só porque Deus é amor, a pessoa que vive na prática do pecado, no homossexualismo, na criminalidade, nos vícios da bebida, nos vícios das drogas, nos vícios dos cigarros, nos vícios dessas coisas aradas todas, achando que vai, por causa do amor de Cristo, ele acha que a pessoa será salvo. Não vai, irmão. Não vai. Sabe essas pessoas que estão presos e estão condenadas aí no presídio? Por que eles estão presos? Porque eles cometeram crimes.
Mas aí eu lhe pergunto, a mãe e o pai daqueles rapazes que estão presos, que estão condenados lá nos presídios, o amor deles está livrando eles da cadeia? O amor de mãe e pai está livrando eles da cadeia? Não está. Estão compreendendo? Não está. Assim é Deus. Ele ama todo mundo. Só que o amor de Deus não vai livrar muita gente da prática do inferno por causa do pecado. E aí a pessoa fica naquela geração do não julgueis. Ah, não julga, não me julga porque você será julgado. Ah, você está me julgando. Nós estamos numa geração de pessoas mimimi. Uma geração Coca-Cola. Uma geração que você não pode falar a verdade. Ah, você está me julgando. Pessoas não se convertem. Pessoas não entregam vida para Cristo. Tem gente que está dentro da igreja há mais tempo do que eu, ainda não entregaram suas vidas para Jesus. E quando ela ouve um pregador abrir a palavra de Deus, ou quando ela vê uma postagem que cutuca a sua ferida, que fala da verdade, ela já anuncia, ela já se pronuncia. Não me julgue, porque você será julgado. Irmão, então eu vou te perguntar uma coisa. Como que Deus vai me julgar se eu estou pregando o verdadeiro evangelho? Certa vez, uma multidão levou uma prostituta até o Senhor Jesus. Arrastaram ela e jogaram ela nos pés do Senhor Jesus. Na lei de Moisés, naquela época, quando Jesus estava lá, na lei de Moisés, tudo aquele que foram pego na prostituição, cometendo adultério, ela seria condenada à morte. Então as pessoas estavam julgando ela, condenando ela à morte. Mas como eles estavam de guerra com Cristo, digamos assim, eles levaram para ver qual seria a posição do nosso Senhor Jesus naquele momento quando jogaram a prostituta nos pés dele. A Bíblia fala que ele ficou agachado e começou a fazer um desenho na terra. Ele escreveu alguma coisa, fez um desenho na terra. E a única palavra que Jesus lançou naquele momento para toda aquela multidão que estava com pedras na mão, julgando aquela mulher, que aparentemente estava certo, porque era a lei de Moisés, aparentemente, preste bem atenção, aparentemente, olha a revelação do Espírito Santo, eita glória, aparentemente eles estavam certos na lei de Moisés. Todos eles estavam com pedras na mão, todos. Esperando algum momento em que Jesus fala algo para que eles comecem a apedrejar. Aí o Senhor Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então naquele momento, aquela multidão se calou, com pedras na mão, todos eles se calaram. A Bíblia fala que todos eles largaram suas pedras, viraram as costas e saíram. Aonde Jesus olhou para essa prostituta, para essa mulher que cometeu o adultério, que foi pega em flagrante, chegou e falou, cadê as pessoas que estavam para te condenar? Ela se maravilhou porque as pessoas saíram. Aí ele pegou e disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Agora, olha só a revelação do Espírito Santo. Quando se fala, não julgue para ser julgado, é a mesma coisa dessas pessoas que estavam com pedras na mão, para matar aquela mulher, para matar aquela que foi prega em flagrante. Quando Jesus falou e disse para aquela multidão, disse, atira a primeira pedra que não tem pecado, é como se dissesse em outras palavras, atire a primeira pedra você que não se deitou com ela.
Porque a maioria daqueles homens que estavam lá ao redor com pedras na mão para atingir aquela mulher, para acertar aquela mulher, aquelas mesmas pessoas traíram suas esposas com ela. Aqueles homens, eita glória, olha a revelação de Deus, aqueles homens também cometeram adultério com ela, mas estavam lá para julgar ela. Isso sim não julgue para ser julgado. Porque se uma daquelas pessoas acertasse a primeira pedra, matasse a mulher, depois ele seria julgado pelo mesmo motivo do que aquela mulher. Então isso que não julgue para ser julgado. É a mesma coisa. Uma pessoa que fuma maconha, ele é maconheiro mesmo, de carteirinha, mas ele julga aquele que cheira cocaína, ele julga aquele que usa o crack, ele julga aquele que bebe até cair, ele julga. Isso sim não julgue para ser julgado. Por quê? Porque o mesmo viciado está julgando o outro viciado. Eu vou provar isso na Bíblia. No livro de Romanos, deixa eu pegar aqui no livro de Romanos, eu deixei até meio separado aqui. No livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, eu vou ler do versículo 1 ao 3, eu vou provar na Bíblia que as pessoas que julgam cometendo o mesmo erro. Aí sim, isso não julgue para ser julgado, aonde as pessoas estão julgando outros cometendo o mesmo erro. Diz bem assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julga fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás aos juízos de Deus? Então aqui está falando justamente de pessoas que julgam cometendo o mesmo erro. Estão compreendendo? É a mesma coisa um traficante, por exemplo. O traficante, ele está cometendo crime. Só que ele não gosta que alguém, que algum outro malandro entra naquele lugar onde ele trafica e cometa um roubo, por exemplo. Aí o traficante vai lá e pega essa pessoa que cometeu apenas o roubo. Aí ele bota ela no tribunal do crime. Aí ele começa a julgar. Por que ele está julgando? Porque aquele rapaz roubou, só que ele trafica. O pecado é o mesmo. Porque para Deus, meu irmão, não tem pecadinho e pecadão, não. É pecado, pecado e pecado e pecado e acabou. Então essa é a forma do não julgueis. Não julgue para ser julgado. Então, à medida que for julgar, eu tenho que prestar atenção em mim para ver se eu não estou cometendo algum erro. Se eu não estou cometendo a mesma coisa ou pior. Porque aí sim, eu poderia estar sendo condenado e lançando a minha própria alma para o inferno. Então, nós estamos vivendo uma geração de pessoas do mimimi, pessoas que não aceitam a verdade, que eles se escondem, para se esconder eles preferem dizer: não me julgue para ser julgado. Você tá julgando. Não julgue, porque você está julgando. Só que essas mesmas pessoas que cometem pecados e erros e querem se esconder e ficam de mimimi, mas eles julgam. Eles julgam as outras pessoas. É a mesma coisa, irmão. Aquele cara matou. Ele merece o quê? Pena de morte. Vamos matar ele. Já está julgando. Só que a mesma pessoa que pede a pena de morte, pede a morte pro fulano, pede a morte pro cicrano, só porque ele matou, roubou, estuprou, é o mesmo que mente. É o mesmo que fala palavrão. Estão compreendendo? Quer dizer, está julgando um pecador, mas vive
no pecado. É como se fosse assim, um réu, né? Um réu acusando um outro réu. Mas a Bíblia também ela é clara que nós devemos julgar segundo a justiça de Deus. E eu vou provar isso na Bíblia. Por que eu estou fazendo essa transmissão ao vivo, irmão? Por quê? Porque hoje em dia nós que pregamos o verdadeiro evangelho está ficando difícil. Cada vez mais está se estreitando o evangelho. Não é todos hoje que querem ouvir a verdade. Se eu hoje falar sobre o homossexualismo, pronto. Quem apoia vai me condenar, vai apontar o dedo para mim, vai dizer, você não julga, você não ama, tem que amar o próximo. Ei, sabe o que é amar o próximo? Eu estava hoje orando a Deus, umas 17 horas mais ou menos, eu estava conversando com Deus sobre isso daí. Eu comecei a me analisar, eu falei, Senhor, hoje eu entendo o que é amar o próximo. Porque para mim amar o próximo, eu tenho que ter o quê? O Espírito de Deus dentro de mim. Eu tenho que ter o Espírito Santo dentro de mim para mim poder amar o próximo. Porque o amor de Deus é dom. É um dom que vem. E é um dos frutos do Espírito Santo. É o amor. Então é fácil para uma pessoa qualquer amar o fulano, amar o seu melhor amigo, amar a mãe, o pai, o irmão, a irmã, o vô, a vovozinha, primo, priminha. É fácil amar essas pessoas. Mas quando se trata de amar o próximo, não é amar somente a quem você vive e ter uma finalidade. É amar justamente aqueles que estão cometendo coisas erradas lá no mundo. É amar o homossexual, o traficante, o estuprador. Irmão, isso que é amar. Mas quando se trata de amar o próximo, é que os nossos olhos espirituais, que tem uma vida com Deus, que tem o Espírito Santo, a gente não consegue olhar a pessoa em si. A gente olha para dentro da pessoa. A gente olha para a alma da pessoa. Estão compreendendo? A alma da pessoa. Isso que é amar o próximo. Se eu ver você, meu irmão, minha irmã, cometendo erro, cometendo pecado, se eu ver você fazendo coisa errada, e eu vendo com os meus próprios olhos, que você está no erro, que você está no pecado, e eu, conhecedor da palavra de Deus, pregador do Evangelho de Cristo, sabendo que o que você está cometendo vai te condenar lá na frente, você vai para o inferno, e eu me omiti, eu não estou amando o próximo. Porque amar o próximo é eu chegar e falar, ei, irmão, eu sei que você pode até ficar bravo comigo, eu sei que você não vai gostar, mas não comete isso. Porque se você morrer hoje cometendo esse tipo de pecado, você vai perder a salvação, você vai para o inferno. Isso é amar o próximo. Isso é amar realmente o próximo. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E ainda fala que o primeiro que nós temos que amar é a Deus. E depois fala que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Ei, se uma pessoa que destrói o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, com drogas, com bebidas, com vícios de cigarro, você acha que ela está amando a si mesma? Não está. Está destruindo a própria saúde. Então como que ela vai amar o próximo? Ela vai conseguir. A pessoa vai conseguir amar o marido, a esposa, os filhos, né? Mas não vai conseguir amar aquele que for falar mal de você, que for te criticar, que for tentar te prejudicar. Não vai conseguir amar. Por quê? Porque pessoas carnais, elas enxergam as coisas da carne. E todos os inimigos que a pessoa carnal vê, ela vê uma pessoa em si. Agora, já o espiritual, ele é diferente. Ele sabe que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra
Quem? As potestades, os principados, os espíritos malignos. Porque nós sabemos que por detrás de tudo aquilo ali há um espírito maligno envolvido, que é o papel de Satanás, que é o papel do diabo. Por isso, irmão, que quando se trata de julgar as pessoas, tem que julgar conforme a palavra de Deus, mas não a ponto de condená-las. Não a ponto de condená-las. Eu já fui julgado várias vezes, irmão. Várias vezes. E muitas das vezes que eu fui julgado, me julgaram com reta justiça. Mostrando na Bíblia, ó, se você continuar, está aqui na Bíblia. É Deus que está falando. É Deus que está falando. Então as pessoas têm medo. Medo da verdade. Elas querem que os pregadores de hoje passem a mão na cabecinha. As pessoas querem aquela música, querem que o pastor sobe no púlpito, sobe no altar e canta aquela musiquinha. Encoste tua cabecinha no meu ombro e chora. É isso que eles querem ouvir. Eles não querem entregar suas vidas para Jesus. Irmão, quando a gente fala, por exemplo, novamente desse assunto, sobre o homossexualismo, não é porque eu estou condenando e julgando você. O problema é seu, não é meu. Entendeu? Não é meu. Se você quer ser gay, quer continuar no homossexualismo, se você quer continuar no lesbianismo, se você quer ter essa vida, aí a vida é sua, não é meu. O problema não é meu. Não sou eu que pago as tuas contas. Não sou eu que vai dar roupinhas para você usar. Certo? Mas cabe a mim, que ama você, que olha para a tua alma, de avisar. Ó, Deus condena, Deus abomina. Aí sim, se você quiser dar crédito, amém, você vai dar crédito. O que vai acontecer? Então me ajuda. Aí sim, nós vamos acompanhar o lado espiritual, nós vamos ensinar sobre as Sagradas Escrituras, vai ser discipulado, vai ter o aprendizado, até levar o batismo, porque quem decide a vida com Cristo é você. Jesus te escolheu, Jesus me escolheu, mas é eu que decido minha vida com Ele. Porque nem todo mundo quer uma vida com Cristo. Nem todo mundo quer. Jesus vai lá e chama, vem até mim, eu te escolhi. Aí a pessoa, às vezes até dá os ouvidos, mas de repente ela fala, não, eu não quero, eu quero seguir esse caminho mesmo, eu prefiro. Por isso, irmão, temos que tomar cuidado. Agora eu vou provar para você na Bíblia, só para nós encerrar, agora eu vou provar para você na Bíblia, como que nós devemos julgar segundo a justiça de Deus. Então, se a geração do mimimi, que só conhece uma única palavra, ai, não julgue para ser julgado, porque está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. É só isso que eles conhecem. Mas eles desconhecem o livro de João, do capítulo 7, do versículo 24, que diz bem assim, olha só. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui fala que não devemos julgar as pessoas por causa da aparência, mas julgar sim com a reta justiça. O que é julgar com a reta justiça? É chegar e dizer, irmão, o homossexualismo é abominável a Deus. Se você morrer nessa prática, você vai para o inferno. Eu estou te avisando. Jesus já vai te condenar. Irmão, se você continuar fumando, bebendo, se prostituindo, mentindo, roubando, adulterando, traindo o marido, traindo a esposa, traindo a noiva, traindo o noivo, continuar na corrupção, vivendo uma vida corruptiva, praticando
esses atos pecaminosos, mesmo Deus te amando, não vai te salvar do inferno. Você vai para o inferno. Isso é julgar com reta justiça e não pela aparência. Uma vez, já no início da minha conversão, depois que eu retornei para Cristo, olha, eu vou te dar um testemunho, um exemplo que aconteceu. Foi na época que eu estava voltando para Jesus e dando os primeiros passos. Mas eu ainda estava vivendo o Raul Seixismo. Tanto é que eu entrei lá dizendo, eu era Raul Seixista cristão. Eu coloquei lá, eu coloquei o título a mais, Raul Seixista cristão. Quem me conhece sabe que eu fui Raul Seixista. Um Raul Seixista, ele é uma pessoa, né, que tem uma ideologia chamada Sociedade Alternativa, inclusive eu tenho a tatuagem dela aqui, né, e também era seguidor de Aleister Crowley, né, que era também satanista, e a gente vivia, a maioria de nós, não digamos todos, mas a maioria dos Raul Seixistas, com seguidor de Aleister Crowley, então ele praticava muito satanismo e bruxaria. Então no início da minha conversão, olha só, no início da minha conversão, eu ainda usava as minhas camisetas de Raul Seixas. Eu ia pro culto, ia assistir às reuniões, eu ia ouvir a palavra com a camiseta do Raul. Certa vez eu estava com alguns convites da igreja dentro do carro. Estava com um jornalzinho, numa outra igreja que eu passei. Estava com um jornal de evangelismo. Só que eu peguei e deixei dentro do meu carro alguns jornais. E nesse tempo eu estava procurando emprego. Estava atrás de emprego, estava desempregado. Veja só. As pessoas de dentro da igreja, aonde eu estava, dando os primeiros passos, eles estavam me julgando. Eles estavam julgando a minha aparência, mas eles não estavam julgando com reta justiça. Eles começaram a julgar a minha aparência. Porque para eles é assim. Se hoje coloquei os pés na igreja, amanhã eu já tenho que andar de terno. Se uma semana eu já estou na igreja, então na outra semana eu já tenho que estar de roupas mudadas. Só que eles esqueceram que quem trabalha é o Espírito Santo. Não é o pastor. O pastor ele só ministra. Ele joga a palavra, ele lança a palavra, mas quem trabalha dentro da pessoa é o Espírito Santo. E à medida que a pessoa ouve e aceita, é à medida que o Espírito Santo vai trabalhando. Aí o que aconteceu? Olha só, dentro da igreja estavam me julgando por causa da minha aparência. Eles olhavam para mim. Ei, eu estava participando até de Santa Ceia, com a camiseta do Raul. Eles olhavam meio desconfiado, mas eles não falavam nada, mas eles olhavam. Até que chegavam algumas pessoas falando, você ainda curte Raul Seixas, tipo lançando, sabe? Você ainda escuta Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou, né? Aí eu nasci há 10 mil anos atrás, o rock do diabo, etc, etc, etc. Só que, quando eu estava procurando emprego, voltando lá atrás, quando eu estava procurando emprego, eu estava com o jornal, aí eu fui ali, andei, né, procurei um emprego, tudo, e resolvi parar lá na frente aqui do hospital do Rossio. Parei com o carro lá. Do nada, simplesmente parei. Eu já estava cansado de procurar emprego. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu fui lá, não é de costume. Eu acho que também tinha passado por lá. Na verdade, realmente verdade. Eu passei lá, eu deixei até um currículo lá, para ver se arrumava um servicinho terceirizado lá. Quando eu voltei para o meu carro, eu vi aquele jornal. E eu senti dentro de mim que eu precisava distribuir aquele jornal. Eu precisava distribuir aquele convite. Peguei e abracei tudo que tinha ali. E fui justamente nas pessoas que estavam lá na frente do Hospital Rossio, sentado, esperando horário de visita, não sei, veio pessoas de longe. E comecei a entregar o jornal. E as pessoas foram pegando. Aí uma pessoa chegou e perguntou assim para mim, ei, você é crente? Desde que ainda não tinha assumido esse papel. Hoje, se você dizer que eu sou crente, eu vou falar, eu sou crente sim, sou mesmo. Ó, em nome de Jesus eu sou crente. Aí perguntava, ei, você é crente? Aí eu olhei para a pessoa e eu falei assim, não senhora, eu sou Raul Seixista cristão. A pessoa olhou assim, nossa, que diferença.
Aí eu peguei e fui embora. Só que eu vou dizer uma coisa. Essa pessoa no outro dia, ela foi lá na igreja. Ela foi lá na igreja. No outro dia, ela foi lá na igreja e, se não me falha a memória, ela trouxe mais 3 pessoas com ela. Por quê? Porque quem evangelizou lá, quem falou no coração dela foi o Espírito Santo, não foi o Raul Seixista cristão. Mas os de lá de dentro estavam me julgando segundo a aparência. Só que, claro, aí no andamento o Espírito Santo foi trabalhando, foi tirando tudo isso de mim. Hoje eu não tenho nada que é de Raul, essas coisas aradas. Abandonei tudo, não porque o pastor falou e disse que é pecado, não. Simplesmente não combina mais comigo. Quando a gente tem uma vida espiritual, quando a gente tem uma vida com Cristo, quando você abandona o mundo, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Aqui você se sente uma pessoa forrasteiro, sabia? Sabe quando você entra numa cidade que você não conhece ninguém? É isso aí. Sabe como você sente aquele assim, eu me sinto como um peixinho fora d'água. É isso daí. A gente se sente o peixe fora d'água. Por quê? Porque não é mais o nosso lugar, porque nós entregamos a vida para Cristo. Então, enquanto nós estamos vivendo, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho, nós temos que pregar a palavra. Por que muita gente, tem gente que se implica demais comigo? Como já teve gente que falou assim, nossa, as tuas pregações é muito pesada. Por quê? Porque Jesus me chamou para isso. E eu não posso me omitir. Irmão, quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu fiz um voto com Deus. Mas um voto mesmo. Um voto de loucura mesmo. Eu cheguei e falei assim para o Senhor, fiz uma aliança. Uma aliança. Falei, Senhor, se o Senhor realmente me chamou para pregar o teu evangelho, porque é a segunda chance, é a segunda vez que o Senhor me chama e o Senhor está me dando a segunda chance. Em nome do Senhor Jesus, não haverá terceira chance para mim. Se nessa segunda chance eu desagradar ao Senhor e se desviar dos seus caminhos, eu dou total liberdade e legalidade para o próprio Satanás vier me buscar. Falei desta forma. Mas eu vou pregar o verdadeiro evangelho. Doa a quem doer. Se eu pregar o verdadeiro evangelho, quiserem me bater na rua, quiserem me apredejar, quiserem arrancar minha cabeça, quiserem me processar, quiserem me prender, me colocar na cadeia. Se eu pregar o verdadeiro evangelho numa igreja, a tal igreja não gostar e não quiser me chamar mais para pregar, eu vou continuar até o fim. É essa aliança que eu fiz. E hoje eu prego realmente o verdadeiro evangelho. Como eu conheço também vários pastores que pregam também o verdadeiro evangelho. Na igreja onde estou, meu irmão, a família missionária prega o verdadeiro evangelho. Eu me adaptei lá, porque lá nós abrimos a Bíblia e nós falamos a verdade. Lá não tem esse negócio, vem aqui, rosa ungida. Deus está me profetizando que você vai ter um carro, uma casa. Lá não tem essas coisas aradas, não. Lá nós pregamos o verdadeiro evangelho. Lá nós cuidamos de pessoas. Irmão, esse é o verdadeiro evangelho. Então, quando nós julgamos não pela aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. É um alerta que nós estamos dando. É um alerta. Estão compreendendo? É um alerta. Só que a geração do mimimi, eu chamo uma geração de mimimi, uma geração Coca-Cola. Não me julgue porque você tá me julgando, porque você não ama o próximo. Eu amo o próximo. Sabe, esses dias aí, eu fiquei um pouco triste. Até orei a Deus sobre isso. Das pessoas chegarem e dizer, isso não é amar o próximo. Só por causa de tais coisas que eu falei, o que eu postei, já falaram, isso não é amar o próximo. Sendo que ninguém vê o que eu passo, o que eu sinto, o que eu tenho me segurado, o que eu tenho engolido a seco, só por causa desse amor. Hoje, eu estava orando a Deus, eu compreendi
realmente o que é o verdadeiro amor. O que é o amar o próximo. Porque se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia amar o próximo, irmão. Não ia mesmo. Eu ia amar minha esposa? Ia. Amaria os meus filhos? Sim. Mas eu não ia amar uma pessoa desconhecida. Eu não ia amar um homossexual, uma prostituta, um bandido, um assassino. Eu não ia amar. Por quê? Porque quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus, é como eu disse, ele vai amar aquele que tem finalidade, mas o outro que ele vê não vai conseguir amar. Eu já vi pessoas tentando puxar o meu tapete, tentando me derrubar. Eu já vi pessoas tentando me tirar de ministérios. Eu já vi pessoas fazendo um monte de coisa. Mas esse amor que eu sinto me permanece firme com Cristo. Isso que é maravilhoso. Por quê? Porque é a alma da pessoa. A gente ora pela pessoa. A gente ora por essas pessoas. Por quê? Por causa da alma. Porque a gente sabe que as pessoas que estão cometendo tais coisas contra o outro, é porque ela está se condenando, ela está indo para o inferno. Então a gente suplica a Deus, a gente clama a Deus. Jesus, irmão, quando ele foi crucificado na cruz, ele fez isso por amor. Ele não tinha obrigação nenhuma de sair lá da sua glória para vir aqui. Ele não tinha obrigação nenhuma. Ele não tinha. Mas ele fez isso por amor. E fez isso como homem. Homem. Entendeu? Homem. Por isso que a Bíblia fala sobre o Filho do Homem. Porque ele fez isso como homem. Por quê? Porque para que ele tivesse o mesmo sentimento de um ser humano, de um homem. Para que ele tivesse a mesma dor. Irmão, Jesus sentiu dor, Jesus chorou. Você acha que Jesus também não foi atentado por mulheres? Você acha que Jesus não foi atentado por outras coisas? Claro que foi. Como todos nós somos atentados por alguma coisa. Só que Jesus provou, realmente, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós não tomar cuidado, a gente se enfraquece e acaba vivendo na carnalidade. E aí deixa o amor de Cristo de lado. Então a geração que vive dessa não julgueis, né? Uma geração não me julgue para ser julgado. Então você tem que entender, irmão. É a palavra de Deus. Não é o Gerdau. Não é minha palavra. Não é o Gerdau que tá julgando. Hoje a igreja não pode falar sobre o homossexualismo porque acaba se tornando o quê? Homofóbico. Ah, você vai na igreja daquele pastor, ele é homofóbico. Irmão, já imaginou o Espírito Santo, porque eu sou soprado pelo Espírito Santo. Aonde o vento mandar, eu tô indo. Já mandou ele me mandar numa igreja, e lá na igreja tiver 10 homossexuais. E o Espírito Santo fala, abre lá, abre lá. Ah, mas Senhor, mas essas pessoas não vão... Abre lá. Mas, Senhor, irmão, eu prefiro realmente falar a verdade, abrir na Bíblia e falar o que está escrito, do que eu me omitir. Porque se eu me omitir, a pessoa vai para o inferno. Só que a alma dessa pessoa vai ser cobrada de mim. Você sabia disso? Sabia disso? Ei, você? Você sabia que quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, quando nós somos pregadores da palavra de Deus, quando nós estamos apacentando as ovelhas, o risco maior da gente perder a salvação é grande. Sabe por quê? Porque se a gente se omitir a qualquer coisa que o Espírito Santo nos mandar falar, só para a gente pensar, mas se eu falar, aquela pessoa vai ser da igreja. Ah, aquele lá, ele é um dos maiores ofertantes da igreja. O dízimo dele é grande, o dízimo dele cobra 2 aluguéis. Mas se eu falar disso daqui, eu sei que se enquadra nele, ele não vai gostar, ele vai sair. Aí o que acontece? Ele morre, perde a salvação, e aí você será cobrado pela alma dessa pessoa. Você acha que é fácil? É fácil? Você acha que é fácil subir no altar e pregar o evangelho? Não é fácil não, irmão.
Não é fácil, não. De você falar de coisas e você olhando assim, porque é assim, lá no altar é assim, a gente está pregando, mas a gente olha as pessoas que a gente está pregando. O próprio Espírito Santo nos mostra, através do semblante das pessoas, aqueles que estão aceitando, aqueles que não estão gostando e aqueles que não estão nem aí. Irmão, quem sobe no altar que me diga isso daí, se não é verdade. Se está pregando o verdadeiro evangelho lá, se está falando das coisas lá, tem gente que já está lá, né? O Espírito Santo mostra o semblante da pessoa. Ó, aquele ali não está nem dando crédito. Ó, mas aquele ali não gostou. Se duvidar, nem vem mais na igreja. Ah, mas aquele ali, ele está dando atenção. Esse sim vai se converter. Esse sim, se chamar para vir para frente, ele vai entregar a vida dele. Irmão, então isso tem que entender. Vamos parar de criancice. Vamos ser adultos. Vamos raciocinar. Vamos ter maturidade espiritual. Pare com isso. Pare com isso. Se alguém estiver julgando você e praticando os mesmos erros, deixe que te julgue, irmão. Porque primeiro você vai se acertar com Deus e depois a pessoa também vai se acertar com Deus. Só que tem uma coisa. Você tem que entender o seguinte. Você ora? Você jejua? Você tem vínculo com o Senhor Jesus? Você tem uma afinidade com Ele, uma comunhão com o Espírito Santo? Você lê a Bíblia? Você pratica a palavra de Deus? Então não se preocupe. Irmão, como eu disse lá atrás, quantas vezes já me julgaram? Você acha que eu chegava assim, não me julgue, porque você vai ser julgado. Não me julgue. Não, irmão, sabe o que eu faço? Eu dobro os joelhos. Já aconteceu de ser julgado por coisas que eu não fiz, de me julgarem, de coisas que não fiz. Aí eu chegar de dobrar os joelhos e falar com o Senhor, Senhor, me julgaram desta forma. Falaram isso de mim. Sabe, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Sabe por que as pessoas me julgam, Deus? Sabe por quê? Porque eles não te conhecem. Eles não têm esse amor. Eles olham com os olhos físicos, com os olhos carnais. Eles julgam a minha aparência. Eu já cheguei a falar assim, eu sei que eu não sou um bonito, um galã de cinema. Mas eu sou assim. Irmão, teve épocas que eu fiquei quase depressivo por causa do Evangelho. Não porque o Evangelho estava me dando depressão, é porque eu fiquei tão encostado, sabe? É algo assim inacreditável. Porque eu estava sendo pressionado que eu tinha que mudar. Você tem que mudar. Tira isso, você tem que mudar. Eu não estava aguentando mais de tanta gente falar, muda. E eu não sabia no que mais mudar. Então aquilo ali foi me causando depressão, eu já estava ali, já, sabe, com a finalidade, já de diácono já. Mas eu não sabia o que fazer. Existia certas atitudes que tinha que mudar? Sim, existia. Eu sei que tem algumas atitudes minhas que eu também tenho que mudar, mas o próprio Espírito Santo está me mostrando. Mas teve coisas ali que eu tive que dobrar o joelho e falar com Deus, Senhor, eu não sei o que eu faço. Eu não aguento mais, tô ficando depressivo. Eu vou mudar o quê? Até que uma vez o Espírito Santo veio no meu coração, numa madrugada, irmão. Sabe, tenho vontade até de chorar quando eu me lembro disso daí. Veio no meu coração, sabe? Me deu aquele consolo no meu coração. Parecia que uma voz suave falou dentro de mim, falando assim, se eu tirar o que querem que você tire, se eu tirar o que querem que você tire, se eu tirar isso de você, eu vou acabar com a sua vida. É como um alicerce isso daí para você. Sabe aquele alicerce que se você quebrar, ele desmorona?
Era isso. E era isso que estavam cobrando de mim. Que eu tirasse tais coisas de mim, que o Espírito Santo não ia tirar, porque o Espírito Santo sabia que se tirasse de mim, que eu forçasse a barra para sair e ele tirasse de mim, é como se arrancasse o alicerce e lá na frente eu iria desmoronar. Por quê? Porque eu tenho sido muito ousado com a palavra de Deus. Eu não mido palavras para falar. Eu chego e falo. Eu não fico preocupado, com medo, se a pessoa gosta ou deixa de gostar, contanto que eu fale na palavra de Deus. E se eu falo bem pesado demais, lá na frente eu já reconheço que eu errei, vou lá, ainda consigo pedir perdão para a pessoa. Então são coisas que tentaram arrancar de mim. Por quê? Porque estavam me julgando segundo a aparência. Irmão, por que Davi foi ungido a rei? Sabe por que ele foi ungido a rei? Porque quando o profeta Samuel foi ungir um rei de Israel, um novo rei de Israel que Deus mandou ir lá ungir, primeiro veio os irmãos de Davi. Foi lá, os irmãos de Davi foi lá. Só que Samuel, o profeta, ele estava vendo a aparência. Nossa, esse homem é fortão, bonitão. Deve ser esse. Aí Deus fala, não é esse. Aí vem o outro. Ah, não, esse aí tem uma pinta muito boa. Ó, o cara é inteligente, fala bem, é fortão, experiente de guerra. É esse, não é esse. Até que Samuel naquele momento não ungiu ninguém. Até que Deus chega e fala, não, tem mais um lá. Quem é que falta? Tem mais um filho? Tenho. Quem? Davi? Onde que é? Ah, tá lá, cuidando das ovelhas, lá. Esquecido. Traz esse aí. A Bíblia fala que quando ele chegou, na hora, Deus falou com Samuel e disse, é esse que será o rei de Israel. É esse. Ou seja, Deus não olha a aparência, mas ele olha o que está de dentro da pessoa. E muitas das vezes nós, eu e você, às vezes nós cometemos erro, porque nós olhamos a aparência da pessoa e esquecemos o que está de dentro da pessoa. E esquecemos. Irmão, sabe por que Jesus Cristo ainda não voltou? Olha, essa foi uma revelação que eu tive quando eu fiz uma pergunta para Deus. Senhor, porque olha, tem hora que eu oro a Deus, que eu peço para Deus me levar, irmão. Você não faz ideia. Essa semana tem hora que, sabe, tem hora que eu orava assim, eu pedia para Deus, eu queria que Ele me levasse. Não porque eu estou fugindo de alguma guerra, não porque eu estou fugindo de alguns obstáculos, não porque eu estou fugindo de algumas coisas, não. É porque tem certas coisas que, sabe, não dá mais, tem hora que a gente não aguenta mais. Aí eu chego, Senhor, por que o Senhor não voltou até agora? Por que o Senhor não vem ainda? Por que o Senhor não vem? Aí o Espírito Santo chega e fala, porque ainda existem pessoas boas. A única que falta para essas pessoas boas é se converter. Você entendeu isso? Jesus Cristo ainda não voltou, ainda não chamou a sua igreja, Jesus Cristo ainda não voltou, porque ainda existe pessoas boas aqui na terra que só falta se converter. Aí eu entendi. Por que eu entendi isso? Porque existem pessoas boas, mas praticam a idolatria. Existem pessoas boas, mas ela está lá, no centro de macumba. Existem pessoas boas até, ajudam fulano, ajudam o próximo, tem coração bom, mas ela mente, gosta de falar besteira. Eu tenho muitos amigos, e são amigos que, assim, gente, olha só, gente boa, gente fina pra caramba, só que falta o quê? Se converter. Significa, irmão, que você pode ser pessoa boa, você pode ajudar,
distribuir cesta básica, fazer um monte de coisa. Se não houve conversão, se não houve o batismo nas águas, se não houve uma entrega, mesmo sendo bom, vai perder a salvação. Você entendeu essa? Vou repetir. Você pode ser uma pessoa boa, para tudo. Mas se você não entregar a vida para Jesus, vai perder a salvação. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que vivem na religião. São pessoas boas, pessoas ótimas. Se eu ligar agora para essa pessoa, preciso de alguma ajuda, você pode? Olha, eu te ajudo. Só que são pessoas que não entregaram vida para Cristo. Pessoas idólatras. Eu tenho amigos que são amigos, gente boa pra caramba. Mas ele não abandona o vício. Então quer dizer, significa que ainda existem pessoas boas. Que nesses tempos, esse dia aí, só para encerrar, esse dia eu perdi o celular. Eu não, o meu filho perdeu o celular dentro do ônibus. A tendência, a gente sabe, quem achar o celular, a primeira coisa que eles vão fazer é tirar o chip. Só que nós estava rastreando o celular. E nós estava lá, fomos lá no terminal atrás do celular. E estava mostrando, o celular está lá, o celular está lá. Andemos, perguntamos, entramos lá dentro, se liberaram, perguntamos para todo mundo, ninguém viu, ninguém achou. Mas no rastreamento estava mostrando. E eu ligando para o celular, do meu celular, ligando para o celular do meu filho. E chama. Eu falando para o meu filho, você achou dentro do ônibus? Estava lá. Não, mas ele deixou eu entrar no ônibus, eu não encontrei. Mas está lá, está mostrando que está lá. Olha só, irmão. Aí eu entendi o que o Espírito Santo quis dizer com isso. Só para você entender. Aí o que aconteceu? E chegamos em casa pelo notebook, foi feito o rastreamento. E o rastreamento estava mostrando todos os caminhos iguais aonde o celular passou. Aí eu falei, o celular está dentro do ônibus. E ele, não tá, pai, mas está mostrando aqui, ó. Olha aqui, ó, ele passou aqui, ó. Passou na rua. Aí o que aconteceu? Eu ligando, e chama, ninguém atende. Então é um sinal que ninguém encontrou o celular e nem tirou o chip. Na madrugada, quando eu fui orar a Deus, mais ou menos umas 3 horas da manhã, quando eu orei a Deus, terminei de orar, aí eu resolvi ligar para o celular do meu filho, de madrugada já. Quando eu liguei, ele fez e caiu a ligação. Chamou 2 vezes e caiu a ligação. Aí quando fui ligar de novo, já não estava dando mais. No outro dia, quando eu acordei, estava uma mensagem bem assim. Foi encontrado esse celular e apareceu o teu número. E ele está lá na garagem da empresa do ônibus, tal. E fui lá buscar o celular. Quer dizer, agora, qual é o macete disso daí? É que nem o Espírito Santo falou no meu coração. Ainda existem pessoas boas, só falta se converter. Uma pessoa boa, ela encontrou o celular, fez questão de mandar uma mensagem para mim do celular dessa pessoa e dizer que estava lá e fui lá e preguei o celular do meu filho. Olha, essa pessoa está muito abençoada por Deus, porque eu fiquei semana toda orando por essa pessoa e pelos envolvidos da pessoa, porque ela, como essa pessoa trabalha de noite, ela limpou o ônibus, ela passou para uma outra pessoa que trabalha de noite, a outra pessoa passou para outra pessoa que já estava chegando de dia. Então foram praticamente 3 pessoas envolvidas. Então é isso. Agora eu poderia ter julgado. Acharam o celular agora. Já levaram o celular. Já imaginou se eu julgasse dessa forma? Já levaram o celular. Já roubaram. Né? Meu filho perdeu e o outro acha, eu vou dizer, roubaram. Então, irmão, quando a gente julga na justiça de Deus. Porque se eu não praticar a justiça, então eu vou praticar a injustiça. E o Espírito Santo é isso. Quando você tem o Espírito de Deus, você pratica a justiça de Deus. O amor de Deus. O bem ao próximo.
Isso é viver o Evangelho, isso é viver uma comunhão com Cristo Jesus. Amém? Eu quero agradecer a você que esteja aí presente comigo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, eu gostaria que você ouvisse essa canção para Deus abençoar a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Sempre possuir, tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Vou sempre te amar, quero sempre louvar o teu Espírito. Eu sei que fiz tantas coisas, nem era pra estar aqui, mas você me perdoou e me consolou. Como é bom estar De joelhos e sempre te adorar. ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor.
Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.